Oi, gente. Olha, em 1950, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de Futebol em pleno Maracanã, lotado, o maior público da história do Maracanã, para o Uruguai. Isso causou uma comoção, uma decepção nacional incrível. E aí o genial Nelson Rodrigues criou uma expressão, que é atribuída a ele, chamada complexo de vira-lata. Essa expressão, originariamente atribuída ao Nelson Rodrigues, ela significa que o brasileiro tinha um complexo, ou tem um complexo de inferioridade muito grande em relação a outras nações. Posteriormente, o ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, referiu-se a esse complexo, dizendo que nas relações exteriores do Brasil em relação a outros países, o Brasil sempre tratava cabisbaixo com outros países, né? E isso de 2004 para cá mudou bastante, principalmente em função de, na época do governo Lula, a população ter ganho um poder aquisitivo e mais acesso aos bens de consumo e aos bens de capital até, e isso levantou a autoestima do brasileiro. As relações exteriores de 1950 para cá também mudaram bastante em função da criação do Instituto Rio Branco. E aí eu fico vendo que as coisas no Brasil elas são cíclicas e apresentam um ciclo meio desvirtuoso, né? Porque nós estamos vivendo agora um momento talvez de reviver esse narcisismo às avessas chamado complexo de vira-lata. Na medida em que a gente questiona o seguinte: por que que outros países querem fazer doações para ajudar na preservação da Amazônia e no combate dos incêndios da Amazônia? Qual é o interesse que esses países têm na Amazônia? Gente, esses países mais desenvolvidos, eles têm os seus interesses, sim, é verdade. Mas os governantes desses países sofrem uma pressão danada da população que os elege para que eles adotem políticas de responsabilidade ambiental pelo mundo afora. Então, estender a mão para o Brasil num momento como esse significa o governante desses países europeus assumirem uma postura ambientalmente correta perante o eleitor que os vai eleger. E todo político quer assumir essas posições que lhes rendem voto, lhes rendem prestígio, né? Sem se falar que, de fato, a população europeia, ela ambientalmente, ela tem mais consciência, ela está num nível, num patamar à frente da nossa. E aí o complexo de vira-lata, ele se expressa em nossos governantes na medida em que reconhecem que não tem dinheiro para terminar o ano. O ministro Ricardo Salles deu uma entrevista ontem dizendo que o Ministério do Meio Ambiente não tem pessoal, não tem infraestrutura para combater os incêndios e não tem dinheiro para combater os incêndios. E aí o nosso presidente da República dispensa as doações que os outros países querem enviar para as organizações brasileiras ajudar a combater esses focos de incêndio, ajudar a combater esses desmatamentos. Por quê? Porque a condição imposta é que o governo brasileiro assuma simplesmente as metas estabelecidas em tratados que já foram assinados pelo Brasil, dos quais o Brasil já é signatário. E aí eu lembro que, embora não tenha sido o atual presidente que tenha assinado esses tratados, tenham sido presidentes anteriores, mas a assinatura ela é convalidada pelo Congresso Nacional e tratam-se de tratados que são assinados com políticas de Estado e não com políticas de governo, né? Então, quer dizer, isso me parece um complexo, o review de um complexo de vira-latas que a gente pensou que já estava resolvido no imaginário do brasileiro, mas que a gente percebe que alguns ainda apresentam esse complexo, ou seja, não querem admitir a incapacidade de gerir um problema grave que está ocorrendo na Amazônia e não querem fundamentalmente aceitar ajuda. Aí ficam nesse comportamento infantilizado. Eu aceito ajuda se o presidente da França me pedir desculpas, né? Então, quer dizer, onde que está o Itamaraty?
onde que está o Ministério das Relações Exteriores, que não assume essa negociação, essa interlocução com outros países, né? Porque uma das funções de um ministro das Relações Exteriores é essa. E aí eu quero colocar para vocês o seguinte, que embora o ministro seja subordinado ao presidente, mas ele não deve ser submisso ao presidente, ele deve expor as suas opiniões de maneira clara para o presidente, e aí o presidente vai acatar ou não. O que está ocorrendo, na verdade, é que o presidente da República está assumindo o papel das relações exteriores de forma atrapalhada. Toda vez que ele entra ou sai do Palácio do Planalto, ele desce do carro e vai assumir esse papel. Assumindo esse papel, inclusive, nas redes sociais, tuitando, agredindo ora o presidente da França, ora a chanceler alemã, ora a ministra do Meio Ambiente alemã, ora a primeira-dama francesa, de maneira gratuita. Então, e o pior é que uma parte do segmento da população brasileira naturalizou esse comportamento, quando na verdade isso não é comportamento condizente com chefe de Estado, chefe de governo. Como o ministro da Educação, por exemplo, um ministro de Estado utilizando um palavreado chulo para agredir o presidente da França, para agredir a esposa do presidente da França. E a gente achando que isso é normal, quando na verdade não é. Nós não podemos aceitar isso como normal. Nós não podemos naturalizar esse comportamento e esse complexo de vira-latas que os nossos governantes estão demonstrando ter. Se nós não temos capacidade, se nós não temos condições financeiras, estruturais e humanas de combater o desmatamento e os incêndios da Amazônia e outros países estão oferecendo ajuda, a gente tem que acatar, tem que aceitar essa ajuda, tem que discutir as condições dessa ajuda. Certo? Por quê? Porque o Brasil ele tem que manter uma boa relação com esses países, porque esses países importam produtos da agricultura e da pecuária brasileira. E eu já coloquei isso num post anterior, que a população europeia e desses países mais desenvolvidos, elas procuram consumir produtos da linha verde, produtos que usam menos agrotóxicos, produtos oriundos de países que respeitam tratados internacionais de preservação ambiental. Ou os governantes acordam para isso, ou o prejuízo para o agronegócio brasileiro será da ordem de bilhões de dólares, nem bilhões de reais, bilhões de dólares. Então vamos deixar o complexo de vira-lata de lado, vamos começar a perceber a dimensão que a fala de um presidente, ministro de Estado impacta, porque senão vocês vão conduzir o Brasil para o fundo do poço. Nós já estamos na metade em direção ao fundo. Forte abraço a todos e até a próxima.